Terceiro ponto que eu coloquei aqui para a gente conversar é a avaliação e aí o diagnóstico. O que é esse diagnóstico nessa avaliação? Seria, no caso, a melhor palavra, a avaliação e a conduta, né? Uma vez que você entende que as disfunções estéticas são sinalizadoras e que você solicita exames laboratoriais para investigar essa causa, você precisa saber ler corretamente o que as células daquele paciente quer te dizer. Porque os exames laboratoriais, eles nada mais são do que respostas celulares, do que respostas metabólicas. Os exames laboratoriais, eles nos falam exatamente como que está aquele organismo por dentro no momento daquela coleta, no dia, naquela hora que coletou aquele material biológico. Então, se você sabe ler as entrelinhas que os exames laboratoriais têm para te passar, você consegue enxergar com clareza, até gritar assim, ó, aos olhos, com clareza, o que está acontecendo com o seu paciente que está originando aquela disfunção estética. E uma vez que você enxergou a causa, você encontra a solução. Você dá a solução. Qual que é a solução para o seu paciente? Uma suplementação assertiva, às vezes uma orientação em relação ao nível de hidratação, uma orientação sobre a importância de saber controlar o estresse. Controlar o estresse, gente, não é fácil, mas uma vez que você explica para o seu paciente, olha aqui seu cortisol, tá vendo quanto que deu? Ele deu número X, eu preciso que ele dê número Y. Se nós não arrumarmos aqui esse cortisol, eu não vou conseguir clarear o teu melasma, muito pelo contrário, o teu melasma vai piorar, você vai começar a ter queda de cabelo, você vai começar a ter gordura localizada, você vai começar a ter problemas de oscilação de humor e vai virar uma bagunça. Quando você passa essa clareza para o paciente que veio tratar, por exemplo, aquela mancha, você mostra a causa, você precisa de apresentar alternativas. E às vezes uma dessas alternativas é você saber falar para o seu paciente que ele precisa controlar o estresse. E aí você tem que apresentar também alternativas para esse paciente de como que ele pode controlar esse estresse. Porque é lindo alguém falar assim, nossa, você é muito nervosa, você precisa se acalmar. Isso é lindo, mas e na prática? Como que isso funciona? Certo? Então, você, com todo jeito profissional, usando as palavras corretas para não ofender esse paciente, você tem que ajudá-lo a enxergar alternativas no cotidiano dele que pode facilitar o controle desse estresse. E aí você vai dar exemplos da sua vida. Olha, eu, por exemplo, eu costumo fazer isso para mim resolve bastante, e tal, e tal. Vai dando possibilidades para o paciente, porque às vezes o paciente nem enxerga o que ele pode fazer para se acalmar, para controlar aquele estresse. Então, isso é importante. Essa contribuição vai te ajudar a entregar melhores resultados. E isso você pode fazer para com o seu paciente, desde que você entenda qual que é a causa daquela disfunção estética, tá? Outra questão, quando você descobre qual que é o órgão ou qual que é o tecido que está bagunçadinho, você consegue organizar, que é o que a gente chama de devolver a homeostase. Homeostase é equilíbrio. Como que a gente devolve a homeostase para o nosso paciente? Suplementando aquele paciente corretamente. Jules, tudo gira em torno da suplementação? Sim, tudo gira em torno da suplementação. Por que isso? Porque antigamente, quando nós não tínhamos tantos alimentos industrializados, conservantes e tal, o nosso corpo ele se nutria mais. Nós comíamos alimentos mais naturais, então o nosso corpo tinha nutrientes. E esses nutrientes eram o suficiente para que o nosso corpo pudesse exercer as suas reações químicas, a sua defesa, o seu anti-inflamatório, a sua ai, esqueci. Calma, muita calma nessa agora. Estresse oxidativo, né? Desglicante, antioxidante. É antioxidante, olha só, vacilei aqui. Então, o corpo, ele tinha recursos para isso. A partir do momento que veio as indústrias para o mundo e que a gente começou a comprar potes de alimento, a gente começou a ter alimentos para o nosso corpo que não nutre. Vocês já pararam para pensar
Por que às vezes vocês estão morrendo de fome? Aí vocês vão lá no McDonald's, come um belo de um lanche, acompanhado de uma batata frita, mais um milkshake. Você sai de lá, você até desabotou o botão da calça de tão satisfeito que você tá. Fica assim, nossa, tô tão cheio, tô até estufado. Passa a questão de 20, 30 minutos, você fala assim, nossa, tô com fome. Não comi nada, tô morrendo de fome. Por que isso? Não é que você não comeu nada. Muito pelo contrário, em questão de quantidade, você até comeu muito, mas você não comeu em qualidade, não comeu nutrientes. Aí o que o seu corpo faz? Ele engorda, porque você deu para ele açúcar e carboidrato, mas não deu para ele nutrientes. Então, o seu corpo está engordando, mas está faltando nutrientes para que o teu corpo desenvolva as reações químicas necessárias para sobreviver. E aí é essa falta de nutrientes, é essa bagunça nas reações metabólicas que vão causando que origina as disfunções estéticas. E uma vez que você sabe ler os exames corretamente, identificar qual que é o órgão e ou o tecido que está bagunçado, você vai lá e suplementa esse paciente, devolve o nutriente para esse paciente que ele está precisando para realizar aquela reação química, certo? Isso é muito maravilhoso, gente, isso é muito lindo. Tipo assim, às vezes o paciente, ele precisa, vamos pensar aí, de magnésio. Magnésio é um dos nutrientes essenciais que nós precisamos, que participa de mais de 200 reações químicas no corpo. E às vezes o paciente precisa de ajustar uma concentração de magnésio para que o corpo trabalhe em homeostase. Consequentemente, o seu melhor resultado aparece, tá? Então, nós temos que pensar em todas essas questões para termos um bom resultado estético.